faz o que tem que fazer, é o direito dele, mas você não precisa falar com o tom da ameaça. Ah, então vocês não renovaram? Então vocês vão ver as consequências. Isso não foi legal. Será que dá para entender? O corintiano dá para entender que isso não foi legal? Que dá para mostrar como ele via o Corinthians? Que o Memphis tinha o Corinthians na cabeça dele como uma coisa certa, um refém, lugar seguro. Esses caras não podem fazer nada comigo porque eles me devem. E eu não gostei disso. Salve, nação, rapaziada. E o Casagrande, que ficou revoltado com a repercussão da não renovação do Memphis Depay com o Corinthians, pessoal. Segundo o Casagrande, o Memphis Depay usou o Corinthians e tá fazendo o Corinthians de refém, rapaziada. E principalmente o Casagrande ficou revoltado com os torcedores corintianos, pessoal. Isso mesmo, segundo o Casagrande, os torcedores corintianos não conseguem entender e é tudo burro, pessoal. Meu, dá uma atenção. Pessoal, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários, é de graça e eu vou ficar muito agradecido. Meu, dá uma atenção, o Casagrande revoltado com os torcedores corintianos. Olha que absurdo, pessoal. O Memphis veio pro Corinthians numa situação que o Corinthians estava péssimo, estava na zona de rebaixamento, estava para cair. Ele foi super importante, imprescindível naquela arrancada de 9 vitórias, o Corinthians se salvou. Depois ele foi importante no Paulista, foi importante na Copa do Brasil, foi importante na Supercopa em janeiro. De janeiro para cá não aconteceu nada no Corinthians, ele não deu nada pro Corinthians. Se machucou algumas vezes, ficou de fora, ficou, mas também ficou de fora porque quis muitas vezes, para não se arriscar a se machucar gravemente, porque tinha a Copa do Mundo. Fora de casa, raramente ia jogar. Né? Raramente ia jogar. Aí se você pega o pacote, muitas vezes, eu fui um deles, e vários jornalistas aí, aqui do UOL e de outros lugares também falaram, que o Corinthians era refém do Memphis. O que é ser refém do jogador? O que é ser refém do jogador? Exatamente essa situação agora. Ah, não renovou? Então eu vou cobrar, então vocês vão ver a consequência. Isso é ser refém. Isso é agir como um cara que não aceitou uma negativa do time que ele está jogando, ou que ele estava jogando para renovar. Então o Corinthians era obrigado a renovar com ele, porque senão ia haver as consequências. Não, as consequências tinha que ter com ele jogando lá no Corinthians mesmo. O Corinthians não está devendo para ele, então ele tem que cobrar a dívida dele, o Corinthians tem que pagar, isso é inegociável, tem que pagar. Agora, você ficar com esse papo de que agora vocês vão ver as consequências, isso mostra que o Memphis tinha o Corinthians na cabeça dele como uma coisa certa, um refém, lugar seguro. Esses caras não podem fazer nada comigo porque eles me devem. E eu não gostei disso. Ele tem todo o direito de ficar irritado, talvez eu ficasse também. Ele tem todo o direito de dar uma entrevista agressiva, falando da diretoria do Corinthians, que ele não precisa falar nada da diretoria do Corinthians. Todos nós sabemos que faz muitos anos que as diretorias que o Corinthians tem são péssimas, e a destruição financeira do Corinthians vem de vários anos, de década, com Duílio, enfim, Augusto, e antes deles também, foi uma destruição. Então a diretoria do Corinthians faz muito tempo que ela não é segura, competente, enfim. Então ele vai atacar a diretoria do Corinthians, uma coisa repetitiva que todo mundo sabe o que é, né? Então o que eu não gostei como corintiano é exatamente agora vocês vão ver vocês vão ver as consequências. Cara, o Corinthians deve para ele, eu vou falar o que eu li no Samir, tá? 42 milhões, mas vira 77 milhões. Por causa dos juros e correção monetária. Esses juros não ia acontecer caso o Corinthians renove. Cara, é ser refém. Se vocês renovarem, então eu não vou cobrar os juros. Eu diminuo aqui, mas vocês vão ter que renovar. Por quê? Ele também está sem time, não tem mercado. Foi péssimo na Copa do Mundo, não jogou. Ele achou que ia arrebentar. Se ele tivesse feito 2 gols na Copa do Mundo, ia aparecer um time da Europa para contratar, ele ia virar as costas e ir embora, porque o objetivo dele era voltar para a Europa. E ele não ia cobrar a dívida do Corinthians se ele tivesse voltado para o Barcelona.
Ah, e o Barcelona fala assim, pô, vou pegar o Memphis. É de graça mesmo, se eu pagar, se eu vou pagar o salário, eu pego o Memphis. Aí ele ia pro Barcelona e ia falar assim, não, Corinthians, obrigado, não vou cobrar os juros, eu vou ser legal. Cara, não tem ninguém legal, não tem ninguém bonzinho no futebol. O futebol virou uma questão de dinheiro, né? Os empresários ganham em cima do que o jogador ganha. Então, os empresários não vão deixar aliviar para o cara ganhar menos, porque o cara ganha menos, eles ganham menos. Se o cara ganhar mais, eles ganham mais. Então é uma questão, assim, o Memphis em nenhum momento, pelo menos até agora, ele reconheceu que o Corinthians ajudou quando ele estava sem clube, largado no mercado, e o Corinthians surgiu do nada, e ele pediu um monte de coisas absurdas, e o Corinthians foi o responsável por ter aceitado as coisas absurdas, e ele veio para o Corinthians, e do Corinthians ele voltou para a seleção da Holanda, e no Corinthians ele virou o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. Em nenhum momento teve esse reconhecimento do lado do Memphis em relação ao Corinthians ter aberto as portas para ele jogar. Não teve nenhum outro time que foi lá e se arriscou. Foi certo? Não, não foi. Olha a dívida que o Corinthians tem hoje com ele e as dívidas que aumentaram em relação a ele, por causa dele, né? Mas essa parte é culpa da diretoria do Corinthians que aceitou as exigências. Mas ele em nenhum momento olhou e falou assim, ó, eu vou cobrar a minha dívida porque é justo. Eu trabalhei, eles acertaram o contrato comigo, eles têm que me pagar. Mas eu reconheço que quando eu estava sem time, o Corinthians apareceu e eu voltei para a seleção da Holanda jogando no Corinthians. Eu virei artilheiro da seleção da Holanda jogando pelo Corinthians. Nunca teve esse reconhecimento. Só o Corinthians tem que reconhecer, só o Corinthians tem que agradecer. Pô, ele foi importante para a história do Corinthians, ajudou a ganhar títulos e tal. E o cara aí acaba não renovando, e não renovar contratos. Qual é o absurdo? Onde está o problema? Onde está o problema? O jogador, às vezes, não quer renovar. Ele vai para um outro time. O Corinthians tentou renovar. Chegou um momento que o Corinthians falou assim, se a gente renovar, vai ser uma catástrofe financeira. Nós vamos afundar o barco de vez. E resolveu não renovar. Cara, isso acontece diariamente. E a vida toda no futebol. Negociação, é negociação, cara. Se o Corinthians acerta, o Corinthians ia fazer a coisa certa? Não, ia estar errado. Porque daqui 2 anos a dívida com ele ia triplicar e a dívida geral do clube também ia aumentar. Então, cara, qual é o problema de não renovar? Eu acho que pode ter sido de um modo errado. Pode ter sido que a diretoria do Corinthians não soube lidar direito com a situação. Pode ser que eles mostraram claramente para o Memphis que iam renovar e depois desistiram. Pode ser, ok, pode ter sido tudo errado, mas o final da história para o Corinthians é o certo. Caramba, gente, não dá para entender que é o certo? É isso aí, rapaziada, quero saber a opinião de vocês. Me parece até um pouco de inveja, né? O Neto, o Casagrande, mano, eu gosto do Neto pra caramba, pô, de verdade. As ideias do Neto, eu gosto dele pra caramba. Eu tenho o máximo respeito pelo Neto. Mas parece que ele tem meio inveja ele tem inveja, né? O Ronaldo Giovanelli. Mano, o Ronaldo Giovanelli, mano, é um palhaço, é um paspalhão, mano. Como que alguém escuta aquele cara, pô? Como que aquele cara tem busto no Corinthians, mano? O cara é pior do que eu na dicção, rapaziada. E fala nada com nada. Pelo amor de Deus. Não consegue conectar uma frase com a outra. Ruim. Um péssimo comunicador. Pior do que eu. E o cara é ídolo do Corinthians. O pessoal, os corintianos dão voz a ele, mano. É uma palhaçada do caramba. Pelo amor de Deus, mano. É cada coisa. E o Casagrande, pelo amor de Deus, mano. O Casagrande parece que não entende. Agora a culpa é do torcedor. O torcedor que é burro. Você que é corintiano, você é burro. Você não entende o que tá acontecendo. É uma palhaçada, né, mano? Esses caras, mano. Tá bom. O Corinthians não pode ficar refém do Memphis Depay, mas o Corinthians tem que ficar refém dos empresários. É o pensamento dos caras. E nós é burro, nós entende. Nós corintianos, nós é burro. Quem entende é eles, pô. Eles entendem pra caramba. Mas é isso, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês, certo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas. Se puder hypar o vídeo, pessoal, fica do lado dos comentários. É de graça e eu vou ficar muito agradecido. Tamo junto, seu lindo. E é só o começo.